Fala, galera, vamos dar continuidade ao nosso curso aí de questões sobre a Emenda Constitucional número 132 de 2023. Sem mais delongas, bora para cima do dispositivo que vai ser abordado na questão e logo em seguida para a questão. Galera, a gente vai abordar aqui, eu deixei em azul, tá? As alíneas B e o parágrafo 2º, porque são os dispositivos que foram aí instituídos, né, ou alterados pela Emenda Constitucional, mas a gente depende, né, da leitura do caput do artigo 150 e do inciso 6 e a linha A para ter um entendimento total sobre esses dispositivos, ok? Vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, né, a gente está trabalhando aqui as imunidades, né, do artigo 150, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sobre, aqui sempre lembrando, né, pessoal, essa imunidade do inciso 6 do artigo 150 é aplicável, a gente viu em aula anterior, é aplicável ao IBS e à CBS. Sempre importante lembrar disso, por quê? Porque, apesar do inciso 6 dizer impostos, né, ela também é aplicável à CBS, que é uma contribuição, ok? Então, é proibido aos entes federativos instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros. Tá? Que é a nossa famosa, né? Todo mundo já conhece, a imunidade recíproca. Imunidade essa que foi prevista lá em 88 para proteger o Pacto Federativo. Como o parágrafo 2º ele cita a linha A, vamos lá para o parágrafo 2º, pessoal. A vedação do inciso 6, a linha A, ou seja, a imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, ela não é aplicável só à administração direta, essa imunidade. É aplicável também às autarquias e às fundações públicas. E mais quem? E a A, então aqui, ó, importante, ó, o A está craseado. Tem um artigo aqui, né? Então está determinando que é só o instituto que eu vim a seguir que tem essa imunidade. E a empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e os serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, pessoal, você vai me perguntar assim, pô, Rafa, mas tem jurisprudência do Supremo que fala que essa imunidade é aplicável às fundações, não, às empresas públicas e às sociedades de economia mistas, desde que essas empresas públicas ou sociedades de economia mistas exerçam atividade de monopólio estatal, né? Não exerçam atividade concorrencial, exerçam atividade sem fins lucrativos e prestem serviços públicos essenciais. E agora o parágrafo 2º fala que no que tange a empresa pública, né, somente, ele bota lá, tanto que o A está craseado, somente aplicável a empresas de serviço postal. Como é que vai ficar a jurisprudência? Não sei. Hoje já está do jeito que eu falei. Tá? Antes, a Constituição nada falava sobre essa extensão às empresas públicas e sociedades de economia mista. Com a reforma, ela cita uma empresa pública só. Eu não sei se vai haver mudança na jurisprudência. Bom, mas é importante saber o que está escrito. Né? Nossa aula aqui é sobre a emenda constitucional. Tá, ok? Então vocês já fiquem sabendo aí que essa imunidade recíproca ela é extensível às autarquias, às fundações públicas, né, instituídas e mantidas pelo poder público, e a empresa pública prestadora de serviço postal. Tá? E a imunidade tem que estar relacionada com o patrimônio, a renda e o serviço dessas instituições relacionadas ao quê? Às finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Então, tanto o patrimônio, a renda e os serviços imunes tem que estar relacionados às finalidades, né, dessas instituições, autarquias, fundações e empresa pública de serviço postal. Vamos para cima da questão, galera. Questão enorme, tá? E é assim, se você quer ser um auditor fiscal, se você quer ser um procurador do estado, do município, né, quer um concurso jurídico que caia direito tributário e que pague bem, né, concurso da área fiscal, as questões vão ser pesadas. Por isso que eu trago sempre questões pesadas aqui. E se você aí é contador ou profissional da área do direito está me assistindo, questão pesada ajuda você a assimilar, né, com maior profundidade o assunto. Vamos lá. Um procurador municipal e um procurador estadual, ao analisarem a cobrança de impostos de competência de seus entes federativos, deparam-se com as seguintes situações, todas ocorridas após a promulgação da Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023.
Vamos ver o que a questão pede antes de ler as situações. Considerando as regras de imunidade tributária previstas no artigo 156, a linha A e B e parágrafo 2º da Constituição Federal, assinale a alternativa que descreve corretamente a situação jurídica dos casos apresentados. Vamos ver. Alternativa A. A cobrança do imposto é indevida nos casos 1, 2 e 3, mas devida... não. Então ele quer saber, né, a gente vai ter que analisar situação hipotética por situação hipotética e ver quando é cabível a cobrança do imposto, ok? Vamos lá. Situação 1. O município pretende cobrar o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana de um imóvel de propriedade de uma autarquia federal, uma universidade federal, que está alugado a terceiros para fins comerciais. Então o imóvel é da autarquia, que é uma universidade, mas está alugado para uma empresa comercial, com a receita do aluguel sendo integralmente revertida para as atividades de pesquisa da instituição. Então, a receita do aluguel é revertida aí pela universidade para as atividades de pesquisas, que tem a ver com o quê? Com a sua finalidade. Galera, o dispositivo envolve aí jurisprudência, tá? Temos a súmula 52 do STF, que fala que quando uma entidade sindical, né, dos trabalhadores, ou um partido político, ou uma instituição de educação ou assistência social sem fins lucrativos, são aí instituições que estão previstas lá na linha C, do inciso 6 do artigo 150, que estão abrigadas pela imunidade. Quando elas alugam e revertem essa receita do aluguel para as suas atividades finalísticas, a imunidade do IPTU não é perdida, tá ok? Então, mesmo estando o animus dominis com outro, né, outra instituição, no caso aí foi uma empresa comercial, essa imunidade não é perdida quando a receita desse aluguel é revertida nas atividades essenciais dessas instituições. Ah, Rafa, mas você não falou dessas instituições aí na explicação. Você falou só da linha A e B. Só que tem recursos extraordinários do STF, em que o STF estende essa aplicação dessa súmula para essas outras instituições. Da linha B, dos templos religiosos, né? As entidades dos templos de qualquer culto, as entidades religiosas. A linha A, aí os entes federativos, as suas fundações e autarquias, que é o caso aí da questão. Então, autarquia, fundação, a empresa de serviço postal, por exemplo, né, que agora está previsto no parágrafo 2º, alugou, tá, o imóvel, mas essa receita desse aluguel, ela vai utilizar na sua atividade finalística o imóvel, apesar de estar na posse de outro, que não está abrangido pela imunidade, ele continua imune ao IPTU, tá bom? Então aqui, deixa eu jogar para a tela aqui de novo, perdão. Aqui vai continuar tendo a imunidade. Imunidade aplicável, tá bom? Imunidade aplicável. O Estado pretende cobrar imposto sobre propriedade de veículos automotores da frota de veículos de entrega pertencente à empresa brasileira de Correios de Telégrafo, uma empresa pública federal. É a nossa empresa pública de serviço postal. O Estado está querendo cobrar IPVA sobre a frota de veículos. Gente, a frota de veículos está vinculada à atividade essencial da empresa pública de serviço postal. E segundo o parágrafo 2º, segundo o parágrafo 2º é ótimo, né? Conforme o parágrafo 2º do artigo 150, né, vai ser aplicável a imunidade, tá? Por quê? Porque esse bem está sendo utilizado na atividade finalística da empresa pública de serviço postal, que está abrangida aí agora pela imunidade, expressamente, né? A imunidade agora está prevista expressamente para essa instituição no parágrafo 2º do 150. Então, vamos voltar para a tela. Imunidade aplicável também. O município pretende cobrar o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana de um imóvel que, embora de propriedade de uma entidade religiosa, é utilizado exclusivamente como centro de distribuição de alimentos e roupas para a população carente, atividade beneficente mantida pela referida entidade. Ou seja, atividade beneficente, antes, na Constituição, só previu o templo em si, tá? Mas agora ele bota lá templos de qualquer culto, a imunidade é aplicável, entidades religiosas e as entidades assistenciais ligadas a essa entidade religiosa também são abrangidas pela imunidade, tá ok? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Entidades religiosas, templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então aqui a organização
assistencial do caso concreto aqui, mantém. Utilização sem distribuição de alimentos na atividade beneficente. Então, é aplicável a imunidade. O município pretende cobrar um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, de um imóvel pertencente à União, mas que foi cedido para exploração econômica por uma empresa privada concessionária de serviços públicos. Agora é diferente do caso 1. Agora não tem aluguel, não tem receita, foi cedido, a União cedeu aí para a empresa concessionária, e essa empresa concessionária vai ter ânimos dominis, né? Domínio, vai ter a posse sobre o imóvel, não vai estar pagando nada à União. Nesse caso, o STF entende que o contribuinte passa a ser a concessionária. Apesar de ela não ser proprietária, ela passa a ter ânimo de domínio sobre o imóvel e ela passa a ser aí a contribuinte do IPTU e a imunidade é perdida. Então aqui, como não tem receita de aluguel vinculado, deixa eu jogar para a tela, agora foi. Não é aplicável a imunidade. Imunidade não aplicável. Então, a única situação em que vai ser possível cobrar um imposto vai ser a situação 4. Vamos ver, alternativa por alternativa. A cobrança do imposto é indevida nos casos 1, 2 e 3. Perfeito. Mas devida no caso 4. Legal, certinho. Pois a imunidade recíproca não se estende ao cessionário privado de bem público. Perfeito, galera. Já é a alternativa A nossa resposta. Pessoal, um grande abraço a todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus.